Oi, e nessa aula eu vou falar para vocês sobre as histórias que nós vamos contar. Que histórias nós vamos escolher para contar? É qualquer história? É história que não toca a minha alma, não fala comigo? Nunca, nunca será. E nunca deverá ser. Esse é o meu conselho. E o conselho de tantos outros contadores de histórias. As histórias que nós vamos escolher para contar são aquelas histórias que realmente conversam com a gente, sabe? Que nos tocam, que nos dizem algo, que a primeira lida já bate aquele quentinho no coração. São essas histórias que a gente vai escolher para contar. E aqui eu vou ler uma frase para vocês que está nesse livro, O Ofício do Contador de Histórias, da Gislaine Avelar e da Ino Sorce. São duas contadoras de histórias excepcionais. Eu indico que vocês pesquisem sobre elas, vejam histórias contadas por elas, né? E fala assim: uma história que fala a você é uma história que provavelmente vibra com a sua própria experiência, ou porque de alguma forma responde a perguntas que estão pairando no fundo de sua mente, ou até mesmo o que às vezes costuma ser mais interessante, porque traz perguntas novas que ajudam a melhor reformular questões antigas. Mas uma coisa é certa: de alguma maneira você encontrará afinidade com a história que escolhe. Afinidade com a história que escolhe, não esqueça disso. Ou seja, uma escolha nunca é inteiramente gratuita. Mas, Patrícia, eu sempre vou contar as histórias que eu gosto? Talvez não, talvez nem sempre. Porque, por vezes, você pode ser que te peçam para você contar uma história já determinada, e quando você leu aquela história, você não gostou tanto, não conversou tanto com você, mas você precisa contar aquela história, não pode ser outra. Então, você vai ter que contar, mas lembre-se que a dedicação precisa ser a mesma. A dedicação que você vai ter com uma história que você gosta vai ser a mesma dedicação que você vai ter com uma história que você não gosta tanto. Vai ser um pouco mais difícil, pode dar um pouco de preguiça, pode ser um pouco mais sofrido. Porém, você precisa dar àquela história a mesma dedicação que você daria a uma história que você gosta, tá bom? É difícil, pode ser um pouquinho chato, complicado, mas às vezes é necessário. Mas eu acredito muito que muitas vezes a gente vai sim contar as histórias que a gente quer contar, né? Essas histórias que nos remetem a coisas boas, essas histórias que, como eu acabei de ler para vocês, a gente tem mais afinidade e que nos falam, realmente falam conosco. E lembre-se que a narração, ela precisa ser prazerosa para todos, para quem escuta e para quem ouve. Não é interessante que a narração seja interessante apenas para quem escuta, porque quem conta também está ali naquele meio. E cá entre nós, eu acho muito difícil uma narração ser interessante para quem escuta se ela não está sendo interessante para quem conta. Porque se você não está contando com verdade, né, sabe, com aquela coisa assim, com aquela vontade de contar, talvez você não consiga passar a verdade do texto para quem está escutando, né? E assim, a gente precisa passar a verdade da história que a gente está contando. E muitas vezes, gente, eu acho que sempre, na verdade, que a gente vai escolher uma história para contar, a gente vai precisar ler inúmeras vezes, a gente vai precisar ensaiar inúmeras vezes, a gente vai estar em contato com aquela história por bastante tempo até que ela saia daqui e vai encantar os ouvidos alheios. Então a gente precisa realmente escolher aquelas histórias que nos tocam, para que isso não seja uma coisa pesada para você. Não deixe que se torne uma coisa pesada, uma coisa chata, tá bom? E também, ao contar essas histórias, ao escolher essas histórias, você precisa perceber, compreender qual foi o público para o qual foi escalado para contar essas histórias.
Será que são crianças do infantil? São crianças do Fundamental 1? São alunos do ensino médio, do Fundamental 2? São alunos do ensino superior? São empresários? São médicos? São administradores? Para que tipo de público você foi escalado para contar? Porque isso também vai nortear a escolha das suas histórias. E igualmente, para todos esses casos, precisam ser histórias que você gosta. E para você conseguir aí ter essa vastidão aí, para você conseguir realmente alcançar um público tão vasto, tão amplo, você precisa ter um bom repertório. A gente vai falar disso mais pra frente, mas você precisa ler, né? Você precisa ler bastante, você precisa aí ter as suas referências, porque o contador de histórias, ele tá sempre numa eterna busca. A busca dele nunca para. Você não vai, eu tenho aqui um livro e esse livro tem muitas histórias, então eu vou para sempre, forever and ever, contar histórias apenas desse livro. Você está reduzindo demais, porque o nosso mundo é constituído de histórias. O nosso mundo tem diversas histórias por todos os cantos desse mundo. E através dos livros nós conseguimos já abarcar uma grande gama dessas histórias. E a internet nos dá outra possibilidade de conhecer muito mais histórias, compreende? Então não se limite nunca às histórias, determinadas histórias, né? Tenta aí sempre conhecer mais e mais. A busca não para. A busca do contador de histórias nunca para. Nunca, nunca. A busca, ela é incessante. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Lembre-se, seja para qual for o público que você vai contar essas histórias, goste da história que você vai contar. E lembre-se que, de acordo com o tipo de público, é isso que vai te nortear para escolher essas histórias, tá? Mas, no máximo que for possível, conte histórias que você gosta de contar. E só para encerrar essa aula, eu vou ler um conto para vocês e conversar um pouquinho sobre ele. Esse conto está aqui nesse livro, A Arte da Palavra e da Escuta, e ele se chama O Conto do Carpinteiro. E ele é assim. Era uma vez um mestre carpinteiro que fazia objetos de madeira tão belos a ponto de o imperador lhe perguntar qual o segredo de sua arte. Alteza, disse o carpinteiro, não existe nenhum segredo, mas eu posso lhe relatar como eu trabalho. É assim que começo. Quando vou fazer uma mesa, primeiro reúno as minhas energias e trago minha mente para a quietude absoluta. Desconsidero qualquer recompensa a ser ganha ou fama a ser adquirida. Quando estou livre das influências de todas essas considerações exteriores, posso escutar a voz interna que me diz claramente o que devo fazer. Quando minhas habilidades estão assim concentradas, pego meu machado e asseguro-me de que ele esteja bem afiado, que se adapte à minha mão e balance com o meu braço. Então, eu entro na floresta. Procuro a árvore certa, aquela que está esperando para se tornar a minha mesa. E, quando a encontro, pergunto: o que você tem para mim? E o que eu tenho para você? Então corto a árvore e começo a trabalhar. Eu me lembro de como os meus mestres me ensinaram a coordenar minha habilidade e meu pensamento com as qualidades naturais da madeira. Daí o imperador disse: quando a mesa está pronta, tem um efeito mágico sobre mim. Não posso olhar para ela como olharia para qualquer outra mesa. Qual a natureza dessa mágica? Majestade, disse o carpinteiro, o que o senhor chama de mágica vem apenas disso que acabo de lhe contar. Isso aqui fala acerca da preparação. A preparação desse carpinteiro era o diálogo com a madeira, né, com o machado, que era ali o seu instrumento de trabalho. E com o contador de histórias posso dizer que é a mesma coisa, mas sem o machado.
a gente vai ter um diálogo com o texto. O que eu, enquanto contador de histórias, tenho para aquele texto? E o que é que aquele texto tem para mim? E ali vai ocorrer esse diálogo. E através desse diálogo, muitas vezes nós conseguimos perceber que não bate. Nosso diálogo não vai bater ali. Que o que nós temos para aquele texto é quase nada, porque o texto não conseguiu ali transpor uma barreira, ou melhor dizendo, o texto não conseguiu me tocar. Então vai ser um pouco mais complicado esse diálogo com esse texto. Porque quando nós encontramos um texto que realmente nos toca, o diálogo ele se torna bem mais fácil. E aí, nessa pergunta, o que eu tenho para o texto? O que o texto tem para mim? O que é que eu posso oferecer a esse texto? O que é que esse texto pode oferecer a mim enquanto contador de histórias? E daí vai nascer um belo diálogo, e daí uma bela história contada por você vai surgir. Tá? E cada contador de histórias ele vai ter um diálogo com o texto. Eu posso pegar o mesmo texto que você, mas o diálogo que você vai ter com ele vai ser totalmente diferente. Porque nós também vamos levar em consideração as vivências, as experiências, os contextos. Tá bom? Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você. Se não tiver sido, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que aí a gente conversa para que você tenha um melhor entendimento, tá bom? Beijo!